Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, trazendo o super lançamento, né? Será que eu posso chamar de super? Enfim, antes tarde do que mais tarde, antes tarde do que nunca, a Shimano anunciou seu grupo eletrônico, né? E vamos apresentar aqui esse grupo para vocês. Gerou um burburinho, né? Não sei se você vai entender o que é burburinho. Burburinho é aquele embate, né, nas redes sociais a respeito do lançamento, né? A galera que gosta da Shimano disse que o câmbio é isso e aquilo, colocou o câmbio lá em cima, e a galera que curte mais o SRAM, né, não achou tão interessante assim. Eu, sinceramente, vou dar minha opinião, tá? Antes de dar minha opinião, eu queria esclarecer que por muitos anos, né, eu utilizei Shimano, né, e por muitos anos a minha relação era Shimano XT, tá? Nunca fui para o nível mais alto, que é o XTR, que é o que eles apresentaram, tá? Mas não quer dizer que vai ser só o XTR, né? E também utilizei o SRAM anteriormente, né? Então, na época que eu utilizava a Shimano, né, eu cheguei a trocar pelo X7, né, o câmbio X7 da SRAM, e eu não curti nada daquilo ali, por isso que continuei com o meu Shimano XT à época, tá? Após a entrada do grupo Eagle, né, dos Eagles, aí minha opinião meio que mudou, né, e eu achei que o câmbio SRAM é mais interessante do que o câmbio Shimano, beleza? Ponto. Vou expressar minha opinião a respeito do que a Shimano lançou, né? Não quer dizer que o lançamento foi ruim. Vou chegar nesse ponto, beleza? Não quero mais discutir, entrar nessa briga aí que, enfim, eu acho muito válido o que a Shimano fez, tá? Já vou dizer isso aqui e vocês vão ver. E eu vou falar o que eu realmente não gostei, tá? E os pontos positivos, pontos negativos, a gente vai destrinchar esse lançamento da Shimano aí para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo aí que ainda não está sabendo que a Shimano saiu finalmente dos cabos, né? Porque o sistema DI2 deles, o sistema eletrônico deles ainda possuía cabo, né? E agora está super Wi-Fi, ou seja, totalmente Wi-Fi. Agora chegou até uma palavra, né? Super Wi-Fi. Enfim, vamos nessa. Roda a vinheta para a gente trazer essa novidade que a Shimano apresentou semana passada. Bora. Não foi apenas o grupo wireless que eles apresentaram, né? Eles apresentaram o grupo XTR, tá? Isso é normal, tá, gente? Só vai ter o topo de linha, não, né? A Shimano tá prometendo aí o Deore eletrônico e o XT eletrônico, tá? Então, assim, o SLX, que é no meio desses dois aqui, aparentemente vai ser deixado de lado, né? E tem lógica, né? Porque o SLX era um meio termo ali que não tinha muito sentido. Enfim, eles vão deixar o Deore, né? Já que os grupos mais para baixo, né? Eles têm o grupo Kios, tem o grupo ESSA, que vão atender isso aí, né? E os próprios mecânicos que já existem hoje. Então, o Deore vai vir eletrônico, provavelmente, e o XT também vai vir eletrônico. Mas foi apresentado o XTR, que é o topo de linha para a cereja do bolo, já para dizer para que veio esses grupos eletrônicos aí. Lembrando que a Shimano já tinha um grupo eletrônico, só que eles ainda não eram conectados via cabo, ou seja, o passador, né, era conectado por dentro do quadro, vinha um cabinho super frágil, na minha modesta opinião, na qual a gente já testou aqui esse câmbio, inclusive o câmbio que eu tenho na minha e-bike, tá? E eu não gosto nada desses cabinhos aí, porque eles passam mau contato, eles dão mau contato e eles são muito frágeis, tá? Então agora chega de cabos, a Shimano resolveu colocar tudo wireless, ou seja, conexão aí entre um componente e outro sem fio, sem cabo, beleza? Então
além desses componentes, né, como a gente estava falando, eles lançaram também freios, eles lançaram rodas, eles lançaram os pedais novos e etc. Tudo para chegar junto aí uma linha completa para vocês usuários, tá? Então assim, o que vai diferenciar da linha anterior para esses componentes, né, é basicamente aí peso, material e etc. que são fabricados. A gente não vai entrar no mérito disso aqui não, a gente vai entrar no mérito realmente do câmbio, trazer o que realmente mudou do câmbio anterior para esse novo câmbio wireless. Beleza? Então vamos embora, agora sim falar do Shimano XTR Day2 Full Wireless. Bora! E o primeiro ponto super positivo que eu gostei bastante, né, eu vi muita gente falando mal disso, né, mas eu acho válido, tá? Eu acho válido trazer o que a Shimano trouxe, né? Então a Shimano trouxe de volta os cages curtos e o cage longo, tá? Então assim, o que é cage, Luiz? É aquela hastezinha lá que segura o câmbio, segura a roldana do câmbio lá, tá? Então, para que a Shimano trouxe isso de volta? Para dar duas opções de cassete, tá? Então temos o tradicional cassete 1051 e temos agora um cassete 945, um cassete um pouco menor. Para que isso, né? Para um XC, para um mountain bike, não faz muito sentido, né? Então eu acredito que é para dar mais opções aos pilotos de XC, né? E também para a galera do gravel. O XTR vai atender aí a galera do gravel que tem um cassete um pouco menor, né? 945, tá? Então é uma coisa a mais, é um dado interessante de se ter e eu achei super válido. Vi muita gente detonando isso, não tinha necessidade de trazer um cassete 945 e etc. Só se for para gravel, enfim. Eu achei interessante, eu gostei, né? A opção nunca é demais. Se a Shimano está dando a opção para você escolher de um cassete 1051 e um 945, por que não a gente não pode escolher? Lógico que isso vai afetar no seu pedal, tá? O 945 talvez falte marcha para você. Então é interessante saber isso, mas repito, é muito legal a Shimano oferecer a escolha para a gente, né? Então escolhe, se você quer o cassete 945, você vai com o câmbio com cage curto. Se você quer o tradicional 1051, você vai com cage longo. Então essa é uma das principais diferenças e que eu gostei, tá? Sem essa de, o Luiz gosta mais da SRAM, então vai falar mal. Não, gostei. A SRAM não tem esse propósito e a SRAM não tem essa opção. A Shimano tem. Beleza? Então gostei já disso aí. Bom, já que a gente está falando do câmbio, né, um dado interessante também é justamente a comunicação entre o passador e o câmbio, né? A gente já falou aqui que não existe mais cabo entre eles, é um sistema wireless mesmo, ou seja, sem fio, né? E a Shimano fez questão de fazer um ambiente ali, um ecossistema um pouco mais fechado para eles mesmo, tá? Então, isso. Por que isso? Porque a comunicação entre o passador e o câmbio é mais rápido. É como se fosse assim, a gente tem uma nuvem wireless aqui, a Shimano fez uma pequena nuvem, né? Então essa pequena nuvem faz com que a comunicação vá mais rápido entre um componente e outro, não precise andar muito numa nuvem um pouco maior. Eu acho que deu para entender aí, né? Então, inclusive isso fez com que o câmbio fosse mais rápido. Quem não viu aí nas redes sociais, pois isso aí eu vi, acho que umas 50 páginas diferentes disso, né? Uma comparação entre o SRAM XX, né, e o XTR em termos de velocidade, tá? E eu vi também que os SRAMzettes, né, meio que não gostaram disso aí, começaram a falar mal, enfim, disseram que corrente engasopa, disseram que isso não é, enfim, isso aí, gente, é configurável, a velocidade troca. É uma coisa legal porque é configurável dentro do sistema da Shimano. No eTub, você vai lá e configura a velocidade de troca. É verdade que a corrente engasopa se for muito rápido? Pode engasopar. O que é engasopar? Engasopar é ela ficar perdida ali no meio, né? Não encaixar certo. Né? Ela vai se perder. Né? Então,
Eu achei isso interessante também, a velocidade do câmbio. E, na verdade, eu achei interessante a configuração da velocidade do câmbio. Você consegue configurar via aplicativo, né, a velocidade dela, o que é que vai ser feito ali. Então, é uma coisa interessante. Outra coisa interessante é o sistema de configuração inteiro do trocador, tá? Você consegue manejar ali qual botão vai subir marcha, qual botão vai descer. Isso não é novidade, né? Mas o que mais interessa também é a configuração dos botões. Você consegue mexer ali na ergonomia do botão, né? Falando leigamente ergonomia, né? Você consegue configurar ali para deixar o seu dedo o mais confortável possível, tá? Então você tem ali duas pecinhas ali para você afrouxar e apertar, né, para deixar o botão do jeito que você fique confortável. Também achei interessantíssimo, né? Já que esse sistema de qual botão vai subir marcha, qual botão vai descer, não é novidade da Shimano, né? Isso já existe em outros câmbios. Gostei desse lance aí, tá? Eu vi muita gente indo de encontro a isso, que isso é ruim e etc. Mas, cara, é configurável. Então, se é configurável, mais uma vez, é a mesma coisa do cassete, né? A Shimano está dando a opção dele ser rápido, né? Para um atleta que sabe usar o câmbio, que sabe extrair o máximo do câmbio, isso é bom demais, gente. É a opção. Então, ele vai lá e vai deixar a velocidade máxima da troca de marcha, né? Para um cara que é mais leigo, já não devia nem estar com XTR, isso aí é fato, né? Mas, enfim, o cara deixa o câmbio um pouco mais lento e etc. Eu achei legal também isso aí. Uma grande novidade a gente acabou de falar aí, né? Os cassetes, inclusive, eles têm a tecnologia Hyperglide, né? Tanto o 945 como o 1051, né? E eles são feitos de 3 materiais diferentes, tá? Então temos titânio, né, na parte do meio ali do cassete, a parte de cima é alumínio e a parte de baixo, que é pancada mais, é em aço, tá? Então são 3 componentes diferentes aí para o cassete, né? E lembrando que, como a gente já falou, a tecnologia Hyperglide está nesse cassete. Então é uma coisa que eu queria falar também em relação aos cassetes, beleza? Além disso tudo aí, cassete, câmbio, pé de vela, que eu não falei de pé de vela aqui, mas o pé de vela continua com o Halotech 2, fabricação em alumínio, são 2 modelos aí, um para XC e outro para Enduro. Então o de XC é mais leve do que o de Enduro é um pouco mais reforçado. Enfim, fora isso tudo, também houve uma atualização nos freios. Aí o que é que eu tenho para falar de freio aqui para vocês, tá? Isso aí, quem segue o canal aqui há muito tempo sabe que eu sou freio Shimano, tá? Apesar de o meu câmbio eu preferir SRAM, tá? Os freios são Shimano. Então, os freios tendem a ter uma evolução. Não testei e provavelmente não vou testar esse novo freio por enquanto, tá? Se a gente testar, a gente traz o vídeo só para isso aí, né? Mas a tendência é que os freios melhorem, né? Os freios já são bons, né? E eles alteraram aí o freio para ter uma ergonomia melhor, né? Ele vai vir um pouco mais para junto do guidão, né? Para ser um pouco mais clear, né? Dar uma limpada ali no cockpit, né? Além de ser da ergonomia também do manete ser melhorado, né? Além disso, eles mudaram o sistema de óleos dele para que tenha um nível de ebulição, né, para esquentar o óleo, etc., um pouco maior. Então, teoricamente, não tende a ser um problema, tá? Então, teoricamente, os freios vão melhorar e vão evoluir, beleza? Então, os freios da Shimano, para dizer que a gente não falou, também sofreram alterações para melhor, tá? Agora eu vou dar minha opinião em relação a tudo isso, né? Falei aí algumas coisas boas, né? Mas nem tudo são flores e eu queria também expressar o que eu não gostei do lançamento da Shimano. Bora. Gostou, Luiz? Você falou tão bem do câmbio e etc. Não, eu não gostei do seguinte. Primeiro, a Shimano falou que o futuro começa agora. É piada, Shimano, pelo amor de Deus, né? Vocês estão 10 anos atrasados aí em relação a esse câmbio, né? Então, assim, vocês lançaram um câmbio eletrônico com cabo, conforme a gente já falou, que não é legal. Minha opinião, não é legal.
tá? E aí vocês vêm falar de futuro com a SRAM a galope em relação a isso, né? Então, assim, futuro, o slogan da Shimano que o futuro começa agora, esquece, né, Shimano? Pelo amor de Deus. Vocês querem vender sardinha com propaganda de atum, né? Pelo amor de Deus. Não, o futuro não começa agora, começou há 10 anos atrás e vocês estão atrasados, sim, tá? Em relação a isso, tá? E outra coisa que eu não gostei foi justamente a gancheira, né? Isso aí joga tudo que a Shimano lançou, tudo de legal que a Shimano lançou, tudo que eu falei de bom aí, né, joga no lixo, né, a gancheira. Eles lançaram sim um sistema de proteção, aquele mesmo esquema que a SRAM fez, de bater e o câmbio voltar. A Shimano XTR tem isso, tá? Eles mostraram também isso em relação a quando você bate ele tem uma proteçãozinha. Só que assim, quando você bate num câmbio que está no quadro, não tem nenhum componente ali para entortar, a não ser o quadro, né? Então é uma coisa um pouco mais firme. Quando você bate e tem uma gancheira, é muito mais fácil ter uma gancheira entortar, tá? E vou dar não sei se isso é real, tá? Mas é uma percepção minha. A SRAM lançou o primeiro modelo lá eletrônico, né, com gancheira. E logo depois, vocês lembram aí que menos de 2 anos aí, já teve o T-Type, né, que é justamente o sistema que remove a gancheira. Por que a SRAM fez isso? Né? Ninguém se perguntou em relação a isso. Por que será que a SRAM lançou esse produtinho aqui e logo depois já lançou um novo? Né? Porque a gancheira atrapalhava o funcionamento do câmbio. Eu sinto isso. Né? Eu tenho o antigo, tá? Apesar de já ter testado o novo, né? Eu continuo com o antigo. Então o antigo tem gancheira e quando a gancheira entorta, ele não funciona corretamente. Então assim, para a SRAM não levar a culpa, né? O caramba, gente, né? Tem um produto tão foda, né? Só que tem um componente ali que fode tudo, que é justamente a gancheira. Quando ela entorta, ela leva uma pancada, o câmbio volta para o lugar, só que a gancheira não volta. E aí o câmbio não funciona direito, não funciona corretamente, não entra nas marchas corretamente, tá? Então a SRAM percebeu isso, removeu a gancheira, lançou o T-Type, que é diretamente no quadro, né? Então resolveu o problema, tanto é que continua aí funcionando de boa, né? A gente, conforme eu falei, já testou, funciona bem, né? Fizemos já o longa desse coisa aí, não tem nada a declarar em relação a isso. A Shimano permaneceu com a gancheira, né? Ah, mas o que eles poderiam fazer? Cara, eu não sei, sinceramente eu não sei, provavelmente sim, porque essas marcas tudo se patenteia, né? Mas provavelmente eu não sei, tá, gente? Estou falando aqui, realmente isso eu não pesquisei para poder falar. Mas eu não sei se o sistema UDH é patenteado. Provavelmente sim, patente da SRAM, né? E por isso a Shimano deixou a gancheira lá. Mas enfim, a Shimano... Ah, poderia lançar outra coisa? Eu acho que não. Eu acho que a Shimano deveria se adaptar ao DH, de alguma forma. De alguma forma aí, assim como a bateria, eles colocaram a bateria lá que é removível também, eles fizeram uma bateria bem interessante, eu acho inclusive mais interessante do que a SRAM, tá? O sistema de bateria da Shimano ficou legal, tá? Então assim, eles deveriam se virar ali para remover essa tal dessa gancheira. Por quê? Ah, Luiz, mas eles têm um sistema de proteção, a gancheira vai ser um problema para esse câmbio, né? Quando a gancheira entortar, esse câmbio não vai funcionar direito. Então, eu sinceramente não gostei. E aí é que tá, aí que a Shimano se embanana nas coisas, né? Fala futuro e continua com o sistema de gancheira. Então, enfim, eu não gostei desse lance da gancheira, eu tenderia a coisa... O problema de tender esse negócio para outro lugar é geralmente que vem um sistema novo, ou seja, vem o DH, aí o Shimano lança outro e a gente fica nesse meio termo aqui. Puta, mas é compatível com isso, é compatível com aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, enfim, a gente fica meio que dependendo disso tudo para poder fazer upgrade, para poder trocar de bike. Eu quero levar meu câmbio para minha bike nova, aí não pode porque o sistema é outro, enfim, isso é uma bosta por causa disso.
mas a Shimano deveria ter adotado o DH nesse novo sistema, e para mim isso foi o erro grotesco desse lançamento. Então tá aí, lançamento da Shimano, gostei, sinceramente. Parece que não, né, pelo meu final aí, pelo que eu falei de ruim, né, mas eu gostei porque gera mais competitividade, né, a Shimano ficou muito para trás nesse lance de eletrônico, né, quem usa eletrônico sabe que é muito legal, é muito bom, né, a troca de marcha é mais precisa, é mais rápida, você tem um pedal mais legal, enfim, mas faltou alguns detalhes conforme a gente já falou, né, mas eu gostei da Shimano escalar esses 10 anos aí de atraso, né, para poder chegar junto 10 anos. Conforme eu falei, eles permaneceram com a gancheira, então é como se fosse a gente tivesse que comparar não com o XX D-Type, mas com o XX Axis anterior, com gancheira, entendeu? Esse é o comparativo. Enfim, não sei, mas na minha cabeça é assim. Beleza? Então eu quero sua opinião aí. O que é que vocês acharam do lançamento da Shimano? Lembrando que o XTR foi a cereja do bolo, então por isso que eles trazem esse componente topo de linha, mas provavelmente aí vem o XT, né, e vem o Deore, tirando o SLX da jogada. O SLX provavelmente vai sair de linha, tá, gente? Então não sei também, provavelmente, porque eu falo isso aí vem, não sei o que, papapá, nos comentários a galera só gosta de utilizar assim, né? Enfim, na minha cabeça, eu acho que o SLX aí tá saindo de linha e vão vir aí o XT eletrônico e o Deore eletrônico também, beleza? Então é isso. Quero que vocês falem o que é que vocês acharam nos comentários aqui, se realmente é isso, se a Shimano tá certa, o futuro começa agora, fala aí, né? E se tem alguma lógica aí no que eu falei em relação a esse lance da gancheira, né? Pô, poderia ter removido a gancheira, né? Mas não sei se tem defensores da gancheira ainda aqui, mas comenta aí pra gente fazer um debate legal nos comentários, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo aí. Bora com nós, Shimano XTR eletrônico Full Wireless, né? O futuro começa agora, ou não. Detalhe antes de ir embora, compatibilidade e preços, né? Não falei aqui nessas duas coisas. A Shimano informa que esse sistema é compatível, né, com os grupos DI2 anteriores, né, de cabos, e também os mecânicos, tá? Então isso é legal para upgrades, né, para você querer trocar ali, colocar um câmbio eletrônico no seu sistema XTR que já existe aí, é possível, tá? A única coisa que não é compatível é o óleo do freio anterior com os novos, tá? Então isso aí não existe compatibilidade, então não é legal você mexer com os óleos dos freios aí. Então se for um antigo, usa o óleo antigo, se for o novo, usa o óleo novo, tá? Os preços a Shimano realmente não informou, né? Quebrado assim, item a item, né? Então esperar aí esses componentes nas lojas, já que eles já estão disponíveis para compra, para adquirir, as lojas adquirirem e vocês também. Então, enfim, esperar esses itens estarem na loja para a gente saber realmente os preços dele. Beleza? Então agora sim, fico por aqui, até a próxima, povo. Tchau!